Abramos para nossa meditação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Faremos a leitura do versículo 7 até o 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, de 7 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus amado, pedimos ao Senhor neste momento a Tua bênção sobre as nossas vidas. Capacita-nos a compreendermos a Tua palavra, Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, que estejamos não somente com os ouvidos abertos, mas com o nosso coração também. É isso que nós oramos a Ti e pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os Teus decretos. Essa foi a declaração do salmista no Salmo de número 119, versículo de número 71. O fato é que há lições na nossa vida que só aprenderemos em meio às aflições, assim como o salmista declara aqui. E é isso que nós temos experimentado, e é isso que nós temos visto ao longo das Sagradas Escrituras. Um Deus que nos conduz, um Deus que nos consola, um Deus que cuida de nós, um Deus que é capaz de nos ensinar, mesmo em meio às dificuldades e lutas às quais nós passamos. E é interessante que quando nós olhamos para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes da igreja de Corinto, essa segunda parte, o apóstolo Paulo tem um objetivo central nesta carta, além de defender o seu apostolado, que está sendo questionado por falsos mestres. O apóstolo Paulo tem a intenção de levar uma palavra de consolo aos crentes daquela igreja. E então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é conhecida como a carta do consolo, porque justamente ela começa dizendo acerca de um Deus que consola. Quando nós vemos o capítulo 1, verso de número 3, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Mas a carta aos Coríntios também não somente começa com esta mensagem de que Deus é o Deus da consolação. Ela termina com esta mensagem, quando nós vemos no capítulo de número 13, verso de número 11, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos. O consolo está presente do início ao fim. De uma certa forma que a expressão consolo ou consolar aparece ao longo desses 13 capítulos 29 vezes, marcando assim a ênfase que Paulo dá a este assunto. Mas é interessante a origem a qual Paulo dá ao consolo. É justamente por meio da graça de Deus. O Deus da graça, ele nos consola em tempos de tribulação. E então, quando nós olhamos para o capítulo de número 12, nós vemos por meio da resposta que o apóstolo Paulo tem mediante uma oração que ele faz ao Senhor. Vemos que Deus traz lições por meio daquilo que nós passamos. Lições não somente para o nosso aprendizado, mas lições também que nos consolarão ao longo da nossa vida. E então o apóstolo Paulo, ele relata aqui no capítulo de número 12, não só a experiência que ele teve com Cristo Jesus de ter sido assunto aos céus,
mas ele relata de que, ao mesmo tempo que depois de ter tido visões maravilhosas acerca de Cristo Jesus, ele relata o sofrimento que ele passou. Ele relata a dor que ele estava sentindo. Ele relata as dificuldades que ele enfrentou, mostrando-nos assim que a nossa vida não é feita somente de momentos memoráveis, como foi essa visão que ele teve do Senhor Jesus, mas que a nossa vida também é formada de dificuldades, mas dificuldades estas que o Deus do consolo, Deus de misericórdia, ele usará dessas dificuldades justamente para nos ensinar. E olharmos para este texto é exatamente pensarmos no Deus de consolo. Mas o que aprendemos acerca deste Deus de consolo por meio da experiência que Paulo teve? O que este Deus de consolo que Paulo trata, que Paulo relata aos crentes da igreja de Corinto tem a nos ensinar? E aqui nós tiramos então algumas lições para a nossa vida, dos ensinamentos de Deus, deste Deus de consolo para as nossas vidas em tempo de tribulação. E então, por meio da experiência de Paulo, a primeira lição que Paulo aprendeu é exatamente que o Deus de consolo requer, deseja, uma dependência constante dele. E isso, quando nós olhamos para o verso de número 8, fica muito claro. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Nós vemos por meio dessa narrativa do apóstolo Paulo, como já foi dito, que a nossa vida pode ser comparada como uma roda gigante, pois da mesma forma em que há momentos em que nós estamos lá em cima, onde tudo vai bem, como foi com ele neste tempo de visão, de experiência que ele teve com Cristo Jesus, dali um pouco, ele relata que a vida dele estava lá embaixo. Exatamente porque ele passa a conhecer o peso esmagador da dor. Mas nós percebemos que é quando vem o peso esmagador da dor, que vem também o momento onde o apóstolo Paulo, ele, por meio dessa situação, aproxima-se mais e mais de Deus, demonstrando uma dependência total de Deus. O fato é que o sofrimento que Paulo está relatando aqui, este espinho na carne, que vem para ser exatamente um controlador acerca de que ele não se exaltasse pela experiência que ele teve com Cristo Jesus. Um problema que os estudiosos dizem que pode ser um problema espiritual, um problema físico, um problema emocional. O fato é que ninguém sabe ao certo do que se trata, mas se sabe que trazia sofrimento para ele. E ao mesmo tempo trazia sobre a vida dele a necessidade de humilhar-se diante de Deus, a necessidade de depender de Deus, justamente porque em meio a este sofrimento Paulo é levado para a presença de Deus em oração. E então ele diz que em meio ao sofrimento, por 3 vezes ele vai diante de Deus, porque ele sabia que em Deus ele encontraria aquilo que ele estava procurando. É certo pensarmos que talvez Paulo tenha levado um certo período nessas 3 orações. Talvez ele tenha orado a primeira vez e esperado um tempo e nada de resposta. E depois ele ora novamente, espera mais um pouco e nada de resposta. E depois ele ora novamente e somente aí vem a resposta. O fato é que a oração, o sofrimento nos põe de joelhos diante de Deus para que nós fiquemos em pé diante dos homens. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, de que o sofrimento ele vem nos ensinar exatamente que o Deus de consolo deseja por meio dele nos ter mais ainda na sua presença. Quando nós vemos a atitude do apóstolo Paulo, nós entendemos que é o convite que Deus nos faz, porque nós precisamos. Normalmente, quando tudo na nossa vida vai bem, essa dependência é posta de lado. Esta vida de oração é colocada de lado. Essa vida de busca a Deus é deixada de lado, com menos frequência ela é exercitada. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando
que não somente quando tudo vai bem é que nós devemos ser dependentes de Deus, mas muito mais quando chegam as lutas, nós devemos nos aprofundar e sermos mais constantes ainda na nossa dependência ao nosso Deus. É interessante olharmos para alguns homens de Deus na Bíblia e vemos como Deus usa o sofrimento, como Deus usa as lutas diárias para trazer esses homens novamente para a sua dependência constante. Vamos olhar para a vida de Abraão. Abraão, chamado por Deus, Deus fez uma aliança com ele de fazer dele uma grande nação. Mas nós sabemos muito bem que Abraão e Sara não podiam ter filhos. E então Isaque, ele é o filho da velhice deste casal. Mas quando nós lemos Gênesis, nós vemos Abraão, por várias vezes antes do nascimento de Isaque, levantando um altar ao Senhor, celebrando ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor, mostrando uma dependência de Deus, mostrando um relacionamento com Deus. Mas vem Isaque. E se você ler Gênesis, depois que Isaque nasce, você não vê mais nenhum relato de Abraão levantando um altar. E exatamente neste tempo, talvez de acomodação de Abraão, que Deus irá mexer com ele para ensiná-lo novamente acerca da dependência. E Deus o levará a construir um altar que há tanto tempo ele não vinha sendo construído por Abraão. E é exatamente neste momento, neste altar que Abraão terá que edificar, que ele terá que colocar sobre o altar o seu maior presente, o seu maior bem, o seu filho Isaque. E é neste momento que Deus começa a reensinar a Abraão, um homem que estava meio esfriado com Deus, talvez depois do nascimento de Isaque, que quando vêm as lutas, que quando vêm as dificuldades, que quando vem a possibilidade de perdermos aquilo de precioso que nós temos, é que nós somos levados a edificarmos altares para o Senhor de novo e colocarmos sobre o altar aquilo que nós temos de mais precioso, assim como foi feito com Abraão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos José, que estava muito acomodado na casa do seu pai, que tinha roupas de marca, roupas boas, túnicas bonitas, que não precisava ficar trabalhando o sol escaldante com seus irmãos, mas Deus quer ensiná-lo a ter uma vida de dependência constante dele. E Deus então mexe na vida de José. Deus o manda para o Egito como escravo. E ali no Egito, ele é obrigado a trabalhar. Ali no Egito, ele é acusado injustamente. Ali no Egito, ele vai para a prisão. Ali no Egito, ele reaprende, começa a aprender como é viver na dependência constante de Deus. Justamente porque este é o desejo do Deus de consolo, que quando chegam as lutas, que quando chegam as dificuldades, muito mais ainda nos aproximemos dele. Dependência de Deus. É que o salmista nos ensina no Salmo de número 134, verso 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Erguer as mãos para o céu e orar ao Senhor demonstrava não somente um gesto de adoração, mas as mãos apontavam para aquele a qual eles dependiam, a qual eles viviam para ele, a qual eles declaravam: Tu és o nosso Deus, nós dependemos do Senhor, então nós somente não o adoramos, mas nós expressamos a nossa dependência de Ti neste momento. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 16, verso de número 21, nós vemos o povo caminhando em meio ao deserto. E então, este Deus quer ensinar a dependência àquele povo que foi tirado de um período grande de escravidão do Egito. E Deus começa a demonstrar isso com o maná. E o texto nos fala então que colhiam o maná, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. É isso que nós aprendemos aqui. O maná servia apenas para um dia. Eles não poderiam guardá-lo porque ele apodrecia, ele desmanchava. E era isso que Deus queria ensinar.
Hoje vocês estão vivendo na minha dependência e amanhã vocês estarão na minha dependência de novo. O maná que vocês recebem hoje não servirá para amanhã. A dependência que vocês têm de mim hoje não servirá para amanhã. Cada novo dia deve trazer uma dependência nova da nossa parte ao Senhor. E isso é visto também na oração do Pai Nosso, onde nós oramos ao Senhor Deus não pelo pão do mês inteiro, do ano inteiro, da nossa vida inteira, mas nós oramos ao Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia, demonstrando a nossa dependência a Deus naquele dia, uma dependência que deve ser mostrada todos os dias da nossa vida, e não serve aqui uma oração de pacote, um combo. Senhor, provenha o meu alimento por toda a vida. Não, todos os dias essa oração deve ser feita. Dá-nos hoje o pão que nós precisamos. Dependência constante. Deus quer que a aprendamos. Justamente em tempos de dificuldades. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 19, nós vemos o apóstolo Paulo falando que exatamente o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, ele trará sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Filipenses de número 4, verso de número 19. Vejam o que ele diz aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo está aprendendo, por meio das suas lutas, que tudo aquilo que ele precisa vem do Deus da glória. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Mas para isso, é necessário que aprendamos acerca do que é dependência constante de Deus. É necessário que cultivemos essa dependência no dia a dia, quando tudo vai bem. Mas muito mais ainda é necessário que cultivemos essa dependência quando chega o nosso espinho na carne, que no caso do apóstolo Paulo era algo específico. E para cada um de nós pode ser algo diferente, que venha nos trazer lutas, que venha nos trazer sofrimentos. Dependência constante. É isso que Deus está querendo ensinar a Paulo e a nós, às nossas vidas. Quando alguma situação inesperada chegar sobre nós, saiba que o Deus de consolo deseja que vivamos uma dependência ainda maior dele naquele momento. Por meio da oração, como o apóstolo Paulo foi levado diante de Deus a orar, por meio da submissão à vontade de Deus diante das respostas, por meio de conhecê-lo cada vez mais, por meio de confiar nele, por meio de descansar nele, por meio de desabafar diante dele. O fato é que nós estamos vivendo em um mundo que nos ensina cada vez mais a independência. As crianças pequenas, quando são ajudadas por seus pais, elas voltam-se para os seus pais e já dizem: não, pai, não precisa, eu já sei fazer, deixa que eu faço. E muitas vezes nós temos tratado Deus assim. Mas lembre-se, lá no começo eu disse que o salmista disse: foi bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os seus decretos. É por meio da aflição que Deus vai nos ensinar ou nos reensinar o que é dependência constante dele. Por 3 vezes orei ao Senhor que nós aprendamos com o apóstolo Paulo esta primeira lição. Que realmente, em tempos de lutas, possamos ser cada vez mais dependentes de Deus, nos aproximando dele, para dele expressarmos a nossa necessidade que dele temos. Mas uma segunda lição que vem sobre a vida do apóstolo Paulo, neste momento, que o Deus de consolo o ensina, é que Deus quer ensiná-lo, que ele basta para o apóstolo Paulo. Exatamente isso que é tratado no verso de número 9, sobre a resposta de Deus. Então ele me disse: a minha graça
te basta. O fato é que nós percebemos aqui é que talvez Paulo estava crendo, que sabia o que precisava para ter uma vida tranquila e feliz. E diante do que ele faz, a ideia de Paulo é que ele teria uma vida tranquila e feliz se ele se visse curado, se ele se visse livre daquele espinho na carne. Essa era a ideia de Paulo. A minha vida só voltará ao normal se este problema desaparecer da minha vida. Porém, o Deus de consolo o ensinará que mesmo que o espinho na carne permaneça, a presença de Deus, o que Deus lhe dará, será suficientemente muito mais do que o apóstolo Paulo estava pedindo. E essa é uma segunda lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas e que Deus nos ensinará ao longo da nossa caminhada. Muitas vezes pediremos coisas para Deus, achando que aquilo será bom para a nossa vida se desaparecer ou for feito do jeito que nós queremos. E muitas vezes Deus voltar-se-á para nossas vidas e dirá: filho, você está pedindo tal coisa, mas eu vou te ensinar que a minha graça te basta, aquilo que eu vou te dar, aquilo que eu farei por meio dessa situação, será muito mais do que você está pedindo e está precisando. Quando nós vemos Deus falando para Paulo que a minha graça te basta, precisamos nos remeter ao que Calvino definia como sendo graça, aqui neste caso. Graça para João Calvino, reformador, é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que nós carecemos para ter um bem-estar, para ter segurança aqui neste mundo, para ter uma vida, entre aspas, tranquila. Então, o que Deus está dizendo para Paulo é: Paulo, mesmo que você permaneça com este problema, com este espinho na carne, aquilo que eu te darei será suficiente para a sua vida aqui neste mundo, será muito mais do que você está precisando, será tudo aquilo que você necessita aqui neste mundo. O que Deus quer ensinar, o Deus de consolo quer ensinar para Paulo, é que a sua graça o capacitará a enfrentar a situação de forma surpreendente, que nem Paulo mesmo seria capaz de acreditar de que ele estava sendo capaz de enfrentar aquela situação que ele estava pedindo para Deus livrá-lo. Graça de Deus, ela nos basta. Mesmo que o problema esteja presente. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a graça de Deus é o tônico para a nossa alma aflita, é o remédio para o corpo frágil, é a força que levanta o caído, é a providência que necessitamos em tempos difíceis. Tudo que nós carecemos, Deus nos dá por meio da sua graça. Não desperdice o seu câncer. Esse foi o artigo escrito por John Piper no dia 16 de fevereiro de 2006, a véspera da sua operação de um câncer que ele tinha. Não desperdice o seu câncer. E por meio desse artigo, ele nos leva a pensar que até mesmo um câncer é pedagógico para a nossa vida e nós não devemos desperdiçá-lo. E ele começa a tratar, então, como esse câncer pode ser desperdiçado. O câncer é desperdiçado quando nós não cremos que Deus tem planos para a nossa vida por meio daquela situação. O câncer pode ser desperdiçado quando nós achamos que aquele câncer é fonte de maldição e não pode ser fonte de bênção para nós. O câncer pode ser dispensado quando nós deixamos de buscar auxílio em Deus e passamos a buscar auxílio somente no homem, na medicina. O câncer pode ser dispensado quando nós, em meio ao câncer, não paramos para pensar na morte, na nossa fragilidade, na nossa condição de seres humanos e pecadores. O câncer pode ser dispensado quando nós passamos a buscar mais informações acerca do câncer do que passamos a conhecer mais a Cristo Jesus e a Deus em meio ao câncer.
O câncer pode ser desperdiçado quando nós nos isolamos e deixamos de testemunharmos diante das pessoas a vivência que nós estamos tendo com Deus naquele período. O câncer pode ser desperdiçado quando nós desprezamos as mudanças que devem ser feitas na nossa vida. A partir do momento em que enfrentamos a crise e percebemos que mudanças são necessárias. O câncer pode ser desperdiçado quando nós deixamos de viver o momento que nós estamos vivendo para glorificar ao nome de Deus por meio das nossas vidas. E da mesma maneira, o que o apóstolo Paulo está sendo ensinado aqui é: Paulo, não desperdice o seu espinho na carne. E o que Deus está nos dizendo hoje é: não desperdice a enfermidade que você está vivendo, a enfermidade que você está passando na sua família. A minha graça te basta. Não desperdice as dificuldades que você está passando no seu emprego. A minha graça te basta. Não desperdice a perda que você está vivenciando neste tempo. A minha graça te basta. Não desperdice esse tempo de pandemia que você tem vivido. Aprenda, a minha graça te basta. Não desperdice as tempestades pelas quais você pode estar passando ou ainda passará. A minha graça te basta. Não desperdice a oração sem resposta. A minha graça te basta. Não desperdice a crise familiar que você está vivendo. A minha graça te basta. Tudo aquilo que você precisa para passar por todas essas situações, eu te darei. E darei muito mais. E te capacitarei. E te fortalecerei. E te darei condições de, mesmo que o problema permaneça, mesmo que a situação não mude, você aprenderá que eu te basto, que a minha graça te basta. E por fim, a terceira lição que Paulo tira aqui, neste momento da vida dele, é exatamente a lição de que o Deus de consolo nos ensina que na fraqueza nós somos fortalecidos. E é a continuidade do verso 9 e 10, onde ele diz o seguinte: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por fim, esta última lição aprendida por Paulo com o Deus de consolo é que quando as nossas forças se forem, Deus nos susterá e nos fortalecerá. E então Paulo entende isso diante da resposta que Deus dá. Ele entende que na sua fraqueza, na sua limitação, na sua impotência, Deus diz para ele: eu vou te fortalecer. Justamente porque quando você está fraco, que o teu poder se aperfeiçoa, que você aprenderá isso de mim. E então Paulo, entendendo isso, ele diz: olha, eu começarei então a sentir prazer nas fraquezas, nas lutas, nas dificuldades, porque eu sei que quanto mais fraco eu me sentir, mais forte Deus me fará. É quando nós jogamos a toalha. É quando nós reconhecemos as nossas limitações e debilidades. É quando nós não temos mais forças. É quando nós entendemos que será neste momento que Deus nos fortalecerá. Quando nós olhamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 32, nós vemos homens que fazem parte da galeria da fé, que entenderam, além do apóstolo Paulo, que é na fraqueza que eles eram fortalecidos por Deus. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé,
subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Percebam o que eles dizem aqui agora, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Homens incapazes, homens fracos, homens limitados, homens medrosos, homens com medo, muito medo, quando reconheceram a sua fraqueza diante de Deus. O Deus de consolo os fortaleceu, para que eles pudessem, nesta força de Deus, fazerem o que fizeram. Deixaram os seus nomes inscritos na galeria da fé, para servirem de exemplos para nós, hoje, assim como o apóstolo Paulo, de que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e nos sentimos fracos, é aí que seremos fortalecidos. O fato é que em meio às lutas, em meio às tribulações e dificuldades, que o Senhor quer se encontrar com nós. O Senhor Deus não está procurando em nós nossa força. O Senhor Deus não quer olhar para nós e encontrar bravura. O Senhor Deus não quer olhar para nós e encontrar dons naturais nossos. O que Deus quer encontrar em nós é a nossa confiança nele. Deus quer ver quem nós somos nele e não quem nós somos em nós. Porque quando nós nos tornamos pessoas em nós mesmos, nós nos achamos autossuficientes. Mas quando nós entendemos que só seremos fortalecidos nele, é daí para diante que Deus tomará a frente e passará então a nos fortalecer. O livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6. O Senhor Deus diz por meio do profeta Zacarias: não será por força e nem por poder, mas será pelo poder do meu Santo Espírito que as coisas acontecerão, que as coisas surgirão. Saiba que é quando admitimos sermos fracos que o Senhor nos dará forças para prosseguirmos. É tempo de deixarmos Deus agir. É tempo de declararmos com os nossos lábios o que o salmista declarou no Salmo de número 6, verso de número 2. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque sou fraco, sou debilitado. Essa deve ser a nossa oração em meio às tribulações, lutas, em meio aos espinhos da carne que enfrentamos na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou fraco, sou debilitado. As situações que enfrentamos, o que enfrentaremos, trarão consigo o medo, e muitas vezes ficaremos com muito medo, e o medo trará a fraqueza. Mas é isso que nós aprendemos com Paulo, que nós estamos sendo convidados, quando percebemos a nossa fraqueza, o nosso medo, a nossa limitação, a entendermos que o Deus de consolo, Ele está nos falando, o seu poder será aperfeiçoado cada vez mais, que você se achar e se reconhecer mais fraco ainda diante da situação que você está vivendo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31. O profeta Isaías diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu não sei se você já parou para pensar neste versículo. É certo que Isaías está falando da força que vem de Deus, daqueles que esperam nele. Mas Deus, por meio desse texto, deste versículo, Ele quer nos ensinar a desacelerarmos, a descansarmos nele. Se você olhar para o texto começa de trás para frente. Começa com alguém que está voando como águia,
Alguém que está correndo e depois caminha. A lógica seria caminhar, correr e voar. Mas o que o texto vem nos ensinar é justamente isso. Deus te capacitará, Deus te fortalecerá, mas vai desacelerando cada vez mais e vai descansando cada vez mais nesta confiança nele. Vai reconhecendo cada vez mais a sua dependência dele e vai se deixando levar por ele. E então, do voo você vai para a corrida, e da corrida você vai para a caminhada. E aí, você começa a caminhar tranquilamente na força que vem do Senhor. Você começa a viver aqui neste mundo caminhando na confiança de que Deus está restaurando a cada dia, renovando a cada dia a sua força e o seu ânimo. É o que nós precisamos aprender. É o que Paulo está aprendendo. Sinto prazer nas fraquezas, porque é quando sou fraco que Deus me faz forte. E então nós podemos concluir que assim como o salmista no Salmo de número 119 diz: foi bom ter passado pelas aflições porque eu aprendi os seus decretos. Assim como nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que recebeu um não de Deus, aonde Deus diz para ele: o seu espinho na carne permanecerá, mas você verá que a minha graça te basta. Você verá que será ensinado a viver na minha dependência completa. E você verá que eu te fortalecerei na sua fraqueza. É isso que o Deus de consolo quer nos ensinar. É essa a intenção do apóstolo Paulo ao escrever esse texto para os crentes da igreja de Corinto. Não tentem viver as dificuldades e lutas da vida sozinhos, na força do seu braço, achando que podem resolver. Não desperdicem esses momentos, por piores que sejam. Guarde isso. Não desperdice o seu câncer. A minha graça te bastará enquanto ele perdurar. Porque é quando você estiver fraco, mas bem fraco, é que você experimentará do aperfeiçoamento do meu poder em você, para que você possa passar por este momento. E assim o apóstolo Paulo segue a sua vida. Assim ele aprende de Deus, o Deus de consolo, que quer nos ensinar mesmas lições ensinadas a ele. Que na graça de Deus possamos viver essa realidade no nosso dia a dia, entendendo que o Deus de toda consolação quer cuidar de nós, quer nos consolar e quer nos ensinar. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe a vivermos essa realidade em nossas vidas. Amém.